tudo bem? Aqui é a Rafa e nesse vídeo a gente vai falar sobre as 4 partes principais de uma carta de vendas. Se você quer aprender mais sobre copy, sobre copywriting e também sobre como melhorar a sua conversão, as suas vendas, os seus resultados através de uma melhoria no seu texto da carta de vendas, esse vídeo é para você. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou a Rafaela Barreto, eu trabalho com marketing digital para jornalistas e antes da gente prosseguir cheios de dicas hiper bacanas e práticas para você poder colocar aí no seu negócio, eu preciso te pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu comentário, é muito importante para que esse conhecimento chegue para cada vez mais pessoas que, assim como você, vai usufruir também dessas dicas que nós temos aqui. Vamos lá? Vem comigo! Bom, para a gente poder prosseguir, é muito importante que você compreenda primeiro o que é uma copy. O que é isso, Rafaela? Bom, copy nada mais é do que um texto de vendas, um texto persuasivo. O texto de vendas, ele pode ser a venda propriamente dita, como a carta de vendas, que é aquela venda mais direta, mais explícita, e é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Ou pode ser também um texto persuasivo que vai envolver aí o seu conteúdo, que vai envolver a sua comunicação, o seu marketing e vai ajudar no estabelecimento do relacionamento com o seu cliente, ok? Pelo amor de Deus, a pessoa que faz copy é o copywriter, não é o copista. Quem é copista são pessoas que fazem cópias, ok? Não confunda, porque é importante também que você tenha isso em mente quando você vai conversar com alguém. E a gente precisa compreender quais são as 3 habilidades principais de uma pessoa que trabalha com copy. A primeira habilidade tem que ser a pessoa ser fera em contar histórias, Precisa ser uma pessoa que goste de contar histórias, que saiba estruturar isso num texto. A segunda habilidade da pessoa que trabalha com copy é a arte da escrita, realmente, transformar essa habilidade em trazer e contar histórias para o texto e através desse texto usar da persuasão, dos gatilhos mentais e de palavras que vão mexer com a emoção do seu lead, a emoção do seu cliente e assim você conseguir captar a atenção dele, captar as vendas, gerar mais confiança, criar ali um relacionamento e persuadi-lo realmente a fazer aquilo que você está propondo, que na maioria das vezes é a venda, ok? A terceira habilidade super importante de um copywriter é entender verdadeiramente quem é a sua persona, quem é a persona do seu cliente. Por quê? A gente só consegue gerar emoção quando a gente conhece a outra pessoa, concorda? Senão toda a sua copy, tudo aqui esse trabalho que você está fazendo, as dicas que eu vou dar, não vão servir de nada, porque elas não vão te conectar com as outras pessoas. Ela não vai ser capaz de gerar emoção nas outras pessoas, simplesmente pelo fato de que você não sabe o que ela busca, não sabe o que ela verdadeiramente está à procura em termos de transformação. Quais são os objetivos dela, quais são as suas dores, quais são as suas objeções. Então, quando você conhece verdadeiramente, lá no detalhe, quem é a sua persona, tem ali realmente um mapeamento do nicho e de qual é o seu cliente ideal, você consegue trazer isso, transpor isso para a sua comunicação e em cima disso, estruturar a sua copy. Lembrando que a gente pode trabalhar com copy tanto em vídeo quanto em texto. A gente pode usar isso em e-mails, em texto para o WhatsApp, textos longos, textos curtos, depende de como está sendo o seu planejamento, qual o trabalho e a peça aí da comunicação que você está fazendo. Mas você pode, por exemplo, desenhar um texto, escrever um texto com uma copy bem feita, uma copy bem escritinha e depois transformar isso em vídeo. Aí esse vídeo pode ser tanto com captação de imagem, como também você falando, lendo ou falando aquele texto que você previamente escreveu e mostrando slides, mostrando a sua tela para poder passar aí a sua mensagem, para poder passar o seu conteúdo, ok? Então, como você sabe que uma das habilidades, das 3 principais habilidades do copywriter é entender a sua persona, a gente não pode prosseguir esse vídeo sem que você saiba que é muito importante você ter todo o mapeamento do seu nicho.
O segundo ponto muito importante para que você faça aí uma copy bem estruturada, que você faça uma copy que dê resultados, é você ter compreensão sobre gatilhos mentais. Os gatilhos mentais servem para que a gente possa tanto chamar a atenção do nosso leitor, como também conduzi-lo, né, para a venda. Pode ser a venda propriamente dita, aquela que envolve um investimento, aí seja na compra de serviços ou na compra de produtos, ou a venda a gente pode chamar também de uma ação, uma conversão. Você quer que a pessoa preencha um formulário, que a pessoa faça determinada ação no seu site, isso também aqui a gente vai chamar de venda, mas na verdade é uma conversão. E isso também vai ser induzido, vai ser conduzido através da copy que você vai passar. O terceiro ponto super importante para que a sua copy dê resultado, seja aí um texto matador e que efetivamente vai gerar resultado para você, é você compreender sobre palavras emocionais. A gente tem os gatilhos mentais e que são super úteis, eu já falei sobre isso em outros vídeos, mas caso tenha alguma dúvida eu posso ajudar também. E a gente tem as palavras emocionais. O que são isso? São palavras que, de fato, assim como o nome já dizem, despertam uma emoção, despertam uma ação no seu leitor, no seu cliente, no seu prospect. Como assim, Rafaela? Dá um exemplo. Palavras como já, até logo, faltam apenas tantas vagas, palavras como faça agora, frases, né, como não perca essa oportunidade, tem um presente para você, gratuitamente, são exemplos de palavras emocionais. Você percebe como o uso dessas palavras, quando elas estão empregadas em alguma frase na sua comunicação, elas podem mudar totalmente o jogo, elas podem atribuir uma emoção, um resultado, uma ação àquilo que você está falando e assim persuadir, gerar ali a vontade de ter alguma ação dentro daquele contexto ali que a sua comunicação está inserida. É isso que causam, né, as palavras emocionais no seu leitor. Então a gente tem um conjunto de palavras emocionais, mais à frente eu posso falar de forma mais aprofundada a respeito disso, não é o caso aqui dessa live, mas acho importante que você busque mais informações a respeito disso e que você pense em quais palavras você pode inserir na sua comunicação para poder colocar ali um clima mais emocional, né? Que o seu texto não fique tão duro. Bom, para a gente poder prosseguir agora para a parte que interessa nesse vídeo, que são as 4 partes mais importantes de uma copy da carta de vendas, a gente vai começar pela headline. Quais são as 4 partes mais importantes? O primeiro deles é a headline, que a gente vai falar agora. Depois vem a rota, problema, solução, que mais à frente eu vou explicar. Depois vem as provas e pro final vem o CTA. Essas são as 4 partes da estrutura da copy que você precisa ter para que a sua copy seja aí matadora. É claro que a gente tem outras estruturas de copies e que também dão resultado, mas aqui eu tô trazendo para você algo mais simples e eficiente, fácil de você colocar em prática para que você possa melhorar aí o seu conteúdo, a sua persuasão e também melhorar o seu fechamento, a sua taxa de vendas, ok? Vamos lá? Bom, para a gente poder falar sobre headline, as headlines têm algumas estruturas. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre uma estrutura super usada, super bacana e que dá muito resultado. A primeira estrutura da headline que eu vou comentar é a respeito, a gente pode dividir a headline em 3 partes. A primeira delas é quando você apresenta uma dor ou problema. Coloca aí, pensa nessa headline como uma equação matemática. Então, apresentação da dor ou do problema, mais, lembra que é como se fosse uma equação matemática, uma proposta de solução, menos o inimigo comum ou o inimigo oculto que você tem aí com o seu lead. Ah, Rafaela, dá um exemplo prático que eu não entendi bulufa sobre isso daí que você tá falando. Vamos lá, olha só, quando eu te der o exemplo, você vai compreender todo o sentido dessa estrutura da headline, ok? Vamos à frase. Pare de perder contratos por não saber fazer campanhas Google Ads.
Nessa frase, nessa headline que a gente tem, nós temos a primeira estrutura é onde eu apresento a dor ou problema, ou seja, pare de perder contratos. No segundo momento dessa headline, na segunda parte da estrutura, a gente tem onde nós apresentamos os resultados gerados por aquele problema, ou seja, por não saber fazer campanhas, né? Aqui nesse exemplo que a gente está dando, a segunda parte da headline é por não saber gerar campanhas, não saber fazer campanhas, na verdade, que seria o resultado gerado. E por último, a gente tem o inimigo comum ou inimigo oculto, que aqui nesse caso é Google Ads. Então o exemplo final fica: pare de perder contratos por não saber fazer campanhas Google Ads. Ficou mais simples agora? É só você pegar essa mesma estruturinha e jogar aí para o seu contexto, ok? Para o contexto da sua persona. E assim você vai mudando o jogo de palavras. É claro que existem outras formas de fazer a headline, como eu já comentei, aqui é uma das possibilidades, uma das estruturas. Outra parte importante também, que é super bacana de você usar nas suas headlines, são perguntas. Quando você faz uma pergunta a uma pessoa, automaticamente você tem a resposta. Mesmo que ela conscientemente não te responda ou que não vai ali te escrever um comentário, nada relacionado àquilo, mentalmente ela está respondendo sim ou não, ela está respondendo algo em relação àquele contexto. Então, usar perguntas te aproxima do seu leitor, te aproxima do seu prospect e também faz com que ela, pelo menos mentalmente, te responda. Então, você já consegue estabelecer melhor uma conexão com ela, ok? Bom, a segunda parte das 4 partes importantes da estrutura da carta de vendas, da nossa copy da carta de vendas, é a rota, problema, solução. O que é isso, Rafaela? A rota, problema, solução é o parágrafo, pode ser 1 ou 2 parágrafos, depende aí do tamanho do texto que você está escrevendo. Lembre-se que não existe texto grande ou pequeno, existe texto chato, então pode muito bem você fazer uma copy pequenininha para o WhatsApp, por exemplo, ou para outros meios, outras redes sociais, ou ainda cabe uma copy maior, 1, 2 parágrafos, você contando uma história aí dentro dessa carta de vendas, dessa estrutura da carta de vendas, para um e-mail, por exemplo, ok? Não tem regra, vai depender do que vai funcionar melhor para o seu projeto, para o seu planejamento, o que você está buscando e para a sua persona. Bom, a rota problema-solução é quando a gente apresenta, como o nome já diz, um problema e propõe uma solução. Então, levando em consideração aí esse exemplo que a gente deu anteriormente em relação à campanha Google Ads lá na headline, aqui dentro dessa rota problema-solução é o local onde a gente pode apresentar mais informações sobre pessoas que estão com problemas. Você pode falar que você também, lembre-se sempre de contar uma história, né? O storytelling está super em alta e conecta bastante, e o storytelling ele pode ser feito também em texto, claramente, não necessariamente em vídeo apenas. Então, você pode contar uma história de que você também já perdeu muitos contratos por não saber fazer campanhas, Google Ads, que você entende muito bem o que é passar por isso, porque quando você chega no cliente para poder fechar algum contrato, é uma das primeiras coisas que te pedem e que muitas vezes você não tem habilidade sobre isso. Aqui eu tô dando um exemplo, tá? Você vai estruturando e levando aí para o seu contexto. E, em paralelo da exposição desse problema, você vai também propor uma solução, que poderia ser, por exemplo, pensando nisso, eu desenvolvi um curso onde eu apurei toda a minha expertise que eu adquiri estudando e trabalhando a respeito do tema, compilei as partes mais importantes e estou oferecendo um curso que vai aumentar em até 30% as suas vendas quando você começar a investir mais em tráfego pelo Google Ads. Bom, aqui a gente tem um exemplo de rota, problema, solução, ok? Essa é a segunda parte da nossa estrutura da copy da carta de vendas. A próxima parte da nossa estrutura, que seria a terceira, é onde a gente vai apresentar as provas. Então, o que fazemos nessa parte? É onde você vai comprovar, você vai provar aquilo que você está propondo no parágrafo de cima.
Muitas vezes, aquilo que você propôs anteriormente na Rota Problema Solução pode ter soado um pouco falso ou um pouco exagerado, ou que você não vai ter como entregar tudo aquilo que você está prometendo, e isso é até bacana, despertar realmente essa curiosidade aí na pessoa. E lá nas provas, né, na próxima etapa, é onde a gente vai comprovar aquilo que nós estamos falando, que você tem sim como entregar aquela promessa, ok? Aí você vai comprovar através de números, através de artigos que saíram em jornais, em revistas, por depoimentos, você vai comprovar por números que você já teve com os seus resultados, por prints, depende aí de como tá o seu projeto. Mas é onde você vai embasar, porque em cima você vendeu o seu peixe, e embaixo você vai comprovar que você tem para bancar, para poder cumprir com aquilo prometido, ok? E a quarta parte, e não menos importante, a última parte aí da nossa carta de vendas, são os CTAs. Rafaela, o que é um CTA? CTA é o Call to Action. Realmente poderia ser um botão onde você pede uma ação ao seu leitor. Normalmente, aqui como a gente está falando de uma carta de vendas, essa CTA, ela é compre aqui, né? No estilo compre aqui, mesmo que não esteja escrito claramente isso, mas é mais ou menos isso. Mas quando você está falando de uma copy em outros contextos, né, que não necessariamente estão fazendo uma venda direta, uma carta de vendas, esse CTA pode ser um leia mais, se inscreva aqui, quero saber mais, quero gerar minha proposta, podem ser outras coisas aí relacionadas a esse botão. Mas voltando aqui para nossa carta de vendas, que é o tema desse vídeo, a gente vai ter normalmente um compre já. E aí, o que eu quero propor para você é fugir um pouco desse compre já, porque isso já está muito batido, entendeu? Além de estar muito batido, pode, de certa forma, se a sua copy não tiver muito bem escrita ali, persuasiva, com palavras emocionais e com gatilhos mentais, e também com uma história bem bacana para que você possa envolver o seu lead, pode ser que ela vai chegar lá no final e ela não vai comprar. Então, uma alternativa que eu ofereço, né, que eu posso propor, é que em vez do famoso compre já ou compre aqui, que você faça, por exemplo, algo que você dê a impressão de que está permitindo ao seu leitor que ele tome a decisão. A impressão de que você está passando para ele a decisão. É claro que na prática ele tem realmente o poder da decisão, mas quando você trabalha dessa maneira, você causa um conforto cognitivo no seu leitor, ok? E ele se sente mais à vontade, não fica tão pressionado a comprar, e aí é uma motivação a mais para que ele de fato decida pela compra. Por exemplo, através de um botão que chama quero participar, ou quero adquirir, ou quero gerar minha proposta, ou quero fazer parte, por exemplo. São alguns exemplos de alternativas que você pode usar para o famoso o de sempre ligue já, né? O compre já. E aí a gente vai fugir, vai usar sim uma abordagem comercial, porém com uma embalagem, uma roupagem melhor. Outra coisa importante também em relação a esse CTA é que esse botão ele vai ter um link direto para a página do checkout, ok? Se você estiver falando em outros tipos de copy ali, de um conteúdo mais persuasivo, aí você pode ser um CTA para outras páginas. Mas na carta de vendas vai ser direto a página do checkout. Aí a pessoa clicou, vai cair ali na página de passar o cartão de crédito. Outros dois pontos super importantes para que a sua carta de vendas dê certo, que dê mais resultado. O primeiro deles é usar bastante a escassez. E aí a escassez pode ser em relação ao número de vagas, ao número do tempo que aquela promoção vai ficar em vigor, ao número de pessoas atingidas. Enfim, você vai usar de alguma maneira a escassez para poder ajudar, para você poder persuadir mais aquela pessoa a clicar no botão de vendas, clicar no seu CTA e fazer a compra. Lembrando que é muito importante que você faça o marketing digno. Isso eu nunca me canso de dizer que se você prometeu uma escassez, cumpra. Ou seja, se o carrinho vai fechar daqui 7 dias, feche daqui 7 dias. Não importa se você ainda não atingiu o seu número de vendas esperado,
Ou não importa se você ainda tem capacidade de atender mais pessoas do que aquelas que já compraram. Feche o seu carrinho, faça um marketing digno, com honestidade. Porque senão a sua escassez só vai funcionar na primeira vez, depois vai deixar de funcionar. E isso não é isso que a gente quer, nós queremos criar ali um relacionamento positivo com os nossos clientes para que ele possa cada vez mais comprar mais produtos que nós fazemos e também indicar a outras pessoas, ok? Lembre-se disso. Outro ponto que é bem bacana de você atribuir aí na sua comunicação, na sua carta de vendas, para poder deixar a pessoa um passo a mais, com um quezinho a mais, quase lá comprando, e ela não pense em outras coisas, não pense em desistir, né? Não comprar não seja uma possibilidade, são as garantias. A gente tem basicamente dois tipos de garantias, a condicional e a incondicional. Lembrando que naturalmente todo mundo que compra algo online, faz uma compra online, ela já tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, 7 dias para poder ter a devolução da sua compra. Então, isso já é algo natural. Porém, nem todos os consumidores sabem disso. Então, eu vejo algumas pessoas anunciando uma garantia de 7 dias. E tá tudo bem. Mas, se você tiver um conteúdo mais longo, que você sabe que a pessoa não vai ter capacidade de consumir em 7 dias, por exemplo, se for um curso mais longo, um curso de formação, você pode oferecer garantia de 10, de 15, de 30 dias, por exemplo, ok? E aí, simplesmente a pessoa vai apertar um botão, por exemplo, lá no Hotmart, se você tiver fazendo um curso online, se você estiver hospedando por lá, ou seja, qualquer outro meio, você vai depositar o dinheiro para ela sem nem perguntar o porquê. Uma garantia incondicional, dentro do prazo que você estabeleceu. E nós temos também a garantia condicional, que é como? Quando você estabelece algumas condições, alguns critérios, que se a pessoa seguir aqueles critérios e ainda assim não tiver resultado, você vai devolver o dinheiro para ela ou você vai fazer alguma outra coisa relacionada ali. As garantias ajudam muito a vender. Por quê? A pessoa não tem nada a perder, concorda? Se eu não gostar, se eu simplesmente olhar para essa menina, não gostar do jeito que ela fala, não gostar da roupa dela, eu vou lá e peço cancelamento. Porém, isso afeta a psicologia para a decisão da compra. Porém, nós sabemos, é mais do que comprovado, que uma porcentagem muito pequena das pessoas que compram fazem uso da sua garantia, exceto se você estiver oferecendo um produto muito ruinzinho, né? Que aí todo mundo realmente vai ter vontade de devolver. Mas é uma porcentagem, uma parcelinha bem pequena das pessoas que compram que pedem a garantia, ou porque elas esquecem de pedir e aí sai o prazo, ou porque elas não gostaram, mas tá tudo bem, já comprei mesmo, não vou me indispor com isso, mas é importante que você ofereça, porque isso vai ajudar bastante na tomada de decisão e na melhoria aí das suas taxas de venda. Bom, e para poder acrescentar também, eu quero te falar sobre os bônus, que é bem bacana. Além da garantia, você, se tiver a possibilidade, não oferecer descontos. Tá tudo bem se você trabalha com descontos, mas não é tão saudável para o seu negócio. Então, uma alternativa, em vez de você abaixar o preço, é aumentar o valor percebido através do bônus. Aí, esse bônus, ele pode ser tanto algo relacionado a você, ao seu serviço, ao seu projeto, seu produto, como, por exemplo, oferecer uma sessão de consultoria, oferecer um bônus relacionado àquele curso que você vai dar, oferecer um encontro exclusivo para poder tirar dúvidas com você, algo nesse sentido. Ou poderia ser um bônus também com algum parceiro, alguma empresa que está relacionada com o seu produto, que está relacionado com a sua persona, porém não diretamente bate de frente com aquilo que você está vendendo, entende? Por exemplo, você trabalha numa empresa que faz marketing para academias. Um bônus poderia ser um pacote promocional para pessoas que querem comprar roupas numa loja fitness, por exemplo. Ou ainda, se você trabalha com marketing para pessoas que são nutricionistas, você pode tentar alguma parceria numa loja de suplementos, por exemplo, né? Aqui eu tô dando algumas alternativas, mas aí você vai levar para o seu contexto.
Bom, essa é a mensagem que eu tinha para poder passar hoje. Se esse vídeo gerou valor para você, se ele realmente abriu um pouco aí a sua cabeça e te gerou algumas ideias que você pode aplicar no seu negócio, não se esqueça de inscrever aqui nesse canal, de deixar o seu like, porque é muito importante para poder me incentivar a cada vez mais criar conteúdos, né, que possam ser relevantes para pessoas assim como você e também levar esse conteúdo a mais e mais pessoas que estão precisando dessa dica. Um grande beijo, a gente fica por aqui e até a próxima!